Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. No contínuo espaço-tempo, a palavra continua viva e eficaz, fazendo com que os pilares de uma sociedade minimamente decente ainda resistam. Esse é o poder do Evangelho transformador, que faz com que os improváveis passem a ser uma fonte de inspiração. A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus chamou 12 discípulos para se tornarem seus ajudantes e companheiros mais próximos durante a sua caminhada. Só para lembrar, eles eram pessoas comuns, não capacitadas para tal. Conforme o Evangelho de Lucas, ele chamou para si seus próprios discípulos e escolheu 12 a quem chamou de apóstolos. A formação aconteceu a partir do chamado de André, Pedro, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus se juntou ao grupo. Tiago era primo de Jesus e aos poucos o time de 12 apóstolos foi sendo formado. Vou mencionar um pouco sobre cada um deles e contar também sobre sua profissão. Antes disso, saiba que há alguns fatos interessantes. Por exemplo, André e Pedro foram os primeiros a serem escolhidos por Jesus. André era o mais velho e tinha um comportamento baseado na organização e na compreensão de regras. Pedro era um companheiro fiel. Tiago era um pensador e moderno e criativo. Foi o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo assim por uma espada. João, o mais comunicador e sensível, sendo que recebeu a missão de cuidar da mão de Jesus. Foi quem teve a revelação das cartas do Apocalipse. Foi o único que não foi morto, martirizado. Felipe era organizado e Tomé movido pela segurança. Agora, veja, sobre as profissões deles, apesar de haver alguma dúvida sobre a profissão de todos os apóstolos, o que quase todo mundo concorda é que filhos de Zebedeu eram pescadores. Apesar de haver alguma dúvida sobre a profissão de todos os apóstolos, o que quase todo mundo chega à conclusão, e concorda, é claro, é que os filhos de Zebedeu eram sim pescadores. Portanto, o que pode haver de diferente de algum pensamento aqui ou ali, é que Tiago e João, junto com o pai, também eram empreendedores, ou seja, eles davam emprego a outras pessoas. Sobre Tomé, Bartolomeu e Filipe, ainda há bastante dúvida, porém alguns dos mais estudiosos da Bíblia acreditam que eles também eram pescadores. Afinal, estavam juntos pescando quando Jesus, após a sua ressurreição, apareceu, como está escrito lá em João 21, do versículo 2 ao versículo 8. Essa é uma tese aceita porque naquela época, de fato, a pesca era uma atividade muito comum e vista até mesmo como uma forma de sobrevivência. Se no caso de Tomé, Bartolomeu e Filipe há alguma dúvida que gera controvérsias, no caso de Mateus, não.
todo mundo sabe que ele era cobrador de impostos do Império Romano. Acredite nisso. Para quem não se lembra, não é? Está esquecido. Ele era chamado de Levi no Evangelho de Lucas. E para conseguir o tão sonhado emprego, ou o emprego bom, né, que naquela época era, é possível que ele tenha estudado muito. Tanto que tinha uma boa reputação. E com isso conseguiu muito dinheiro, já que ele ganhava uma parte considerável de tudo o que arrecadava. Conforme a leitura da história de Zaqueu, o outro cobrador de impostos, ele nos relata esses fatos sobre Mateus. Bom, uma parte da Bíblia também diz que Mateus convidou Jesus para ir à sua casa, né, onde fez uma bela festa para recebê-lo. E acredita-se que foi o próprio Mateus, com todo o seu poder aquisitivo, que ajudou a fundar o ministério de Jesus. O Simão era chamado de Zelote, e não que isso seja de fato uma profissão conhecida, não é? Hoje em dia. Mas era algo muito próximo do que envolvia a política e a anarquia. Ou seja, era uma tentativa de derrubar o governo romano, e Simão estava por trás. Em outras análises, ao invés de zelote ou político, muita gente fala sobre o fato dele ser um guerreiro, já que tinha um viés muito mais revolucionário. E quando se juntou a Jesus, ele continuou com essa devoção, só que agora a Jesus no caso, não a questão mais política. É claro que na época não havia uma profissão assim de tesoureiro, como conhecemos hoje. No entanto, Judas era quem administrava as finanças do grupo de Jesus. E isso está descrito no Evangelho de João, lá em João 12, de 4 a 16. Só que afirmando sobre os roubos de Judas. Por isso, muita gente também menciona a profissão de ladrão. Ele era defraudador, como diziam. Mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que ele fazia antes de unir a Jesus. Todos os evangelhos o identificam como traidor e apenas isso. Em Mateus 27, de 3 a 10, a história de que Judas se arrependeu da traição após tentar devolver o dinheiro que tinha recebido dos sumos sacerdotes, ele se enforcou. Sobre esses apóstolos, infelizmente, não se tem ideia de quais eram suas profissões. Nem mesmo os mais modernos dos estudiosos se arriscam a dizer. O que se sabe é que Tiago, filho de Alfeu, também era chamado de Santiago, menor. Ele é mencionado pouquíssimas vezes no Novo Testamento. E quando isso acontece, ele é referido como o justo. O que se sabe também é que foi um importante líder da igreja antiga. Judas Tadeu, que depois viraria santo, é o irmão de Tiago. O fato é que ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O atributo dele é uma maçã ou um machado, ou ainda uma régua de carpinteiro. Talvez essa possa ter sido a sua profissão. Para quem não sabe, após a descoberta da traição de Judas, era preciso que alguém ocupasse o seu cargo. Então, os 11 apóstolos se reuniram, oraram a Deus, chegando à conclusão de que Matias era o nome preferido, era o nome escolhido, conforme o livro de Lucas. Há outros estudiosos que dizem que foi Paulo quem substituiu Judas. O que se acredita hoje, no entanto, é que a escolha deveria ser entre Matias e José Barsabás, e Matias foi lançado à sorte. Conforme Pedro, Matias havia sido um seguidor fiel de Jesus durante mais de 3 anos do seu ministério, e por isso havia intimidade com os outros apóstolos. Era um dos evangelistas que Jesus enviou para pregar, sendo assim considerado o que se tem muita certeza do que é pouco provável, com base em estudos bíblicos de muitos pesquisadores.
considere que a profissão mais comum era de pescador, mas há outras que podem ser mencionadas também. Confira agora a profissão de cada apóstolo. Pedro, pescador. André, pescador. João, pescador. Tiago Maior, pescador. Tomé Tomás, pescador. Bartolomeu, pescador. Filipe, pescador. Mateus, cobrador de impostos. Simão Cananeu, guerreiro. Judas Iscariotes, tesoureiro. Tiago Menor, Tiago de Alfeu, sem menção. Judas também, Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, o Tadeu, sem menção. Uma próxima curiosidade de que todos os apóstolos se tornaram santos mais tarde, exceto Judas. E você sabe o motivo disso. Agora, o que você talvez não saiba é que também existiram outros apóstolos após os 12, citados depois de Matias. Vamos ver. Paulo era um deles, que se converteu no caminho para Damasco, quando viu uma grande luz e falou com Jesus. Ele ficou cego por 3 dias e recebeu a missão apostólica do próprio Jesus. Ele foi parte da sua vida aos não-judeus. Outro nome forte é o de Barnabé, que é dado a José, que vendeu as suas propriedades e deu aos apóstolos o dinheiro do seu comércio. Ele foi apóstolo na época de Paulo, que citamos acima, e fez várias viagens missionárias, como relatadas em Coríntios 9:6 e Gálatas 2, de 1 a 9. Já chegando ao fim do texto, considere que cada apóstolo teve um fim diferente, ainda que nem todos tenham suas mortes relatadas na Bíblia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Círio de Nero, a seu próprio pedido, porque achava que não tinha o mesmo valor de Jesus, que morreu crucificado em posição natural. André foi crucificado em uma cruz de forma de X. Tomé foi morto na Índia por lanças de 4 soldados. Filipe também morreu crucificado. Alguns estudiosos dizem que foi preso e torturado. Mateus foi apunhalado até a morte na Etiópia. Bartolomeu foi esfolado vivo e decapitado pelo governador de Albanópolis, onde é Derbente hoje, na Rússia. Tiago foi decapitado a mando de Herodes. Agripa, Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Simão foi morto após negar sacrifícios ao deus Sol. Judas Tadeu, junto com Simão, foi martirizado e recebeu muitas machadadas pelos persas. João morreu de forma natural em Éfeso aos 94 anos. E Judas se enforcou. Já Paulo foi feito prisioneiro em Roma e executado por decapitação. Matias foi apedrejado e Tiago espancado, e com uma clava de ferro, Barnabé foi apedrejado. Um fato bacana de ser considerado aqui é que Jesus escolheu pessoas comuns. Por isso, a maioria delas tem profissões que eram comuns à época e outras que são conhecidas até hoje. Logo, eram homens com muitas falhas e fraquezas. No entanto, a ideia de que fossem capacitados e instruídos para realizar a missão do reino de Deus, pregando o Evangelho, era diferente, porque entre os discípulos, os apóstolos, não é muito importante esse tipo de coisa. Porque o texto nos indica que o aprendiz verdadeiro é aquele que se dispõe a fazer e levar a mensagem de acordo com o que Deus tem e que coloca através do Espírito Santo na sua vida. Isso nos indica que Deus sempre trará para nós uma nova versão daquilo que Ele tem como novo, não daquilo que pensamos, porque a palavra dele é imutável. Jamais alguém conseguirá mudar a palavra de Deus, fazer com que ela tome um rumo diferente. Porque a palavra de Deus é única e ela é sábia, ela é eficaz em sua essência. Nos traz a sabedoria conforme aquilo que Deus tem para colocar em nossos corações, diferentemente de tudo que passa nesse mundo. Nós temos a ouvir por aí pessoas querendo mudar a palavra de Deus, querendo colocar uma palavra aqui, a outra ali, e eu fico pensando, por que não mudar a si mesmo?
Eles dizem que creem em Deus e querem mudar aquilo que Deus disse que é imutável. A maior hipocrisia de todas está dentro da gente, quando não conseguimos enxergar a nossa própria hipocrisia. Quem realmente confia em Deus jamais tocará em sua palavra, pois o que Deus escreveu é santo e imutável. Todas as coisas estão escritas na palavra de Deus, conforme o Espírito discerne a palavra. O homem que está lendo a palavra jamais poderá tocar nela. Ela é santa e imutável, como o ar que respiro. Porque se assim creio, aí sim poderei falar: Senhor, estou aos seus pés e mereço ou não mereço o seu julgamento. Pois eu sei de uma coisa, que merecendo ou não o julgamento de Deus, eu passarei por ele. Todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós. O fato é, nós faríamos isso? Nós deixaríamos as nossas vidas e seguiríamos com Jesus? Muitos relatos em várias entrelinhas de textos bíblicos e até da hermenêutica da palavra nos mostra que na época muitas pessoas tentavam por sobrevivência essas profissões que eram muito comuns. Os ourives, os chamados hoje ourives, que na época extraíam ouro de alguma parte, de alguma região, também eram muito comuns naqueles dias. O fato é que Deus, em sua sabedoria, nos deu a alegria de podermos escolher aquilo que queremos para as nossas vidas. Esse simples movimento de Deus ao nosso favor nos dá a característica de sermos pessoas que buscamos sim a sua soberana palavra como um instrumento de base. Queria enfatizar que todas as pessoas que envolviam o meio em que Jesus vivia eram pessoas simples, pessoas que tinham as suas profissões e naquilo que faziam eram boas pessoas. Talvez por esse fato não queriam ser buscados e levados como improváveis a certos assuntos. Para ser um homem que segue a Jesus, você tem que ser talvez um improvável, porque através dos improváveis a palavra de Deus chegou à nossa terra, ao planeta Terra, e nós hoje, depois que ele criou o planeta Terra e o pecado entrou no mundo, então todas essas coisas foram reveladas a nós. E depois de reveladas, nós recebemos Jesus como Messias. O Messias é o homem que veio para resgatar a nossa alma, que no levante da história já estava morta. A palavra nos conta que o homem já era morto. Não havia mais vida espiritual no homem. Então Jesus veio para resgatar a nossa alma, porque o homem era incapaz de seguir o seu caminho sem alguém que não pecasse como ele. O homem é pecador, nós somos pecadores, e isso é um fato. Não podemos medir quanto a isso, ao que Jesus pode ou não fazer em relação à vida de pessoas. Eu queria convidar você neste momento a refletir sobre as suas ações, a refletir sobre quem Jesus era, quem eram os 12 lá do início que eu falei, quem são essas pessoas tão especiais assim para que possamos hoje falar sobre elas. São pessoas que mudaram a vida de muitas pessoas e pode ter certeza, talvez você hoje só esteja aqui porque lá atrás alguém morreu por você na cruz. Talvez você ainda não entenda, mas é Jesus Cristo o nosso Salvador. O que nos leva para mais perto de Deus é a busca por aquilo que Ele nos ensinou. Então, faça isso. Reúna seus amigos, seus pais, parentes. Isso, aquelas pessoas que você tem mais intimidade. Leve-os para perto da palavra. E como você sabe e você está vendo, essas pessoas de mãos dadas, depois de lerem a Bíblia em conjunto, vão ter mais oportunidades de se chegar a Deus. Não existe outro jeito, tá bom? A intimidade com Deus, ela é buscada através de conhecimento da palavra dele. Quanto mais você ler a Bíblia, mais íntimo você vai ficar. E que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos 12 discípulos que começaram uma história linda lá atrás, depois de tantas coisas que fizeram contra a tua igreja.
depois que o sistema tomou conta, vieram aqueles homens que, inspirados por Jesus, fizeram toda a obra depois que Jesus foi para a sepultura e ressuscitou. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que temos perto de Ti, porque quanto mais estudamos a palavra, mais perto de Ti ficamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que nós possamos entender que não somos nada sem o Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Olá, se você chegou até aqui, é porque Deus tocou em você de alguma forma. E eu que fui agraciado por mais esse momento. Quero agradecer a todos e pedir que se inscrevam, compartilhem esse conteúdo. Comentem aqui embaixo para que possamos juntos crescer no conhecimento do que é eterno. Somos todos uma grande família e deixe também o seu joinha. Isso fortalece muito o canal. Quero lembrar que o livro, além da Bíblia, é claro, que estou indicando aqui no primeiro comentário fixado, não deixe de maneira nenhuma de dar uma olhada. O nome do livro é Um Relacionamento Abusivo com Ansiedade. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem de algum transtorno psicológico e Deus, Ele sempre nos dará pessoas para nos ajudar, sempre. Mas como sempre falo, temos que fazer a nossa parte. Não se esqueça disso, tá? E que Deus assim nos abençoe. E que a nossa semana, nosso dia, seja maravilhoso. Porque nós precisamos de levar às outras pessoas a mensagem do Mestre. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!